Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Luiz Henrique e hoje nós vamos falar sobre um tema bem interessante para a parte de gestão educacional que vai trabalhar o Design Thinking. Ele é uma metodologia diferenciada para a resolução de problemas ou então para você criar um, um novo produto ou um novo serviço. Então, nós vamos aplicar isso na área da educação hoje. Os conteúdos que nós vamos abordar têm como base esse livro, Design Thinking para Educadores. Ele é um livro disponível online, numa plataforma que trabalha exatamente com essa questão, o Design Thinking para Educadores. Tem todo o material lá, vocês podem acessar, vou deixar o link na descrição. E todo o passo a passo, exemplos, todas as ferramentas que podem ser trabalhadas, vocês vão encontrar lá. Hoje eu vou falar para vocês o que é o Design Thinking e quais são as etapas utilizadas por ele. Então, nós não vamos fazer um trabalho passo a passo, mas eu vou demonstrar o que ele é e como trabalhar. Assim, caso haja interesse por parte de vocês, vocês podem pesquisar e se aprofundar no conhecimento. Primeiramente, nós vamos ver a definição do que é o Design Thinking, onde nós podemos usá-lo, e então nós vamos para as etapas, que é descoberta, interpretação, ideação, experimentação e evolução. Eu espero que vocês gostem da aula e vamos começar então definindo o que é Design Thinking. Então vamos lá, pessoal, primeiro definindo, né, o que é o Design Thinking. Me acompanhe aqui no slide. Design Thinking, ou DT, como nós vamos chamar, significa acreditar que podemos fazer a diferença desenvolvendo um processo intencional para chegar ao novo, a soluções criativas e criar impacto positivo. O Design Thinking faz com que você acredite em sua própria criatividade e no propósito de transformar desafios em oportunidades. Então, qual que é a diferença do Design Thinking para as outras metodologias? Primeiramente, ele vai ser centrado no ser humano, então nós vamos trabalhar com o usuário em si, né? Quem está ali de fato no contexto em que nós vamos abordar. Ele vai ser colaborativo, porque nós vamos trabalhar com todas as pessoas envolvidas e algumas pessoas que não estejam envolvidas, porque nós temos que entender o seguinte: muitas vezes nós trabalhamos numa área e será outra área que não está no nosso contexto que pode dar uma ideia interessante. Por quê? Porque nós estamos tão habituados a enxergar as coisas de uma maneira que é necessário que outro departamento ou outra área venha, olhe, analise e fale: não, vocês podem fazer dessa maneira. Então é interessante a gente ter uma perspectiva que não seja somente da área da educação. Então ele é colaborativo por isso, porque nós vamos envolver pessoas, inclusive pessoas que não são da área. Ele é otimista e experimental. Então nós vamos trabalhar com a ideia de que tudo é possível. Essa é a primeira ideia. Não interessa como que vai ser as sugestões. Nós temos que estar abertos, porque algumas vezes, experimentando uma sugestão ou outra, a gente chega numa solução boa. Então, às vezes aquela ideia que parece ser impossível, se for melhorada, ela consegue chegar numa ideia possível. Ou seja, às vezes a pessoa fala: é assim, assim, assado. Nossa, isso vai parecer loucura. Mas vem outra pessoa e fala: não, mas se a gente mudar isso, aquilo é possível fazer. Então, ao partir do momento em que ele é colaborativo e que ele experimenta as coisas, ele se torna otimista, porque a gente vai trabalhar com coisas que são possíveis, com várias sugestões. E onde nós podemos usar? Pois bem, o design thinking, ele pode ser usado para abordar qualquer situação. Então, por exemplo, vamos pegar o nosso livro aqui, o Design Thinking para Educadores, e tem algumas sugestões aqui. Então, por exemplo, o currículo. Como posso inspirar meus alunos a se envolverem em questões relativas ao meio ambiente? Como posso engajar meus alunos de maneira convincente a aprender história mundial? Então, são algumas possibilidades. Como que eu posso melhorar o meu currículo para chegar nesse objetivo? Quando eu falo de espaços, como eu posso utilizar o espaço da sala de aula de diferentes maneiras para deixar meus alunos à vontade?
Porque nós estamos acostumados com a ideia de um aluno atrás do outro em fileira. Mas será que realmente isso deixa o aluno à vontade, faz com que ele esteja com vontade de aprender? Isso pode ser pensado por meio do design thinking. Uma questão de processos e ferramentas. Como posso engajar os pais como parte integrante da experiência de aprendizado dos alunos? Então, isso é interessante porque nós sabemos que a educação ela não se volta exclusivamente para a sala de aula. Nós temos um contexto por fora, nós temos um ser histórico que está ali junto conosco. Então, nós temos que entender qual que é a parte externa à escola para que dentro dela seja possível fazer um bom trabalho. Como eu posso recrutar os melhores professores para a escola, no caso de uma escola privada, né? Ou se for numa escola pública, como que eu posso traçar um concurso que seja mais bem específico para bons professores? Como que eu posso reimaginar os processos de chegada e saída da escola, que são processos importantes do dia a dia? Então, como que eu posso fazer isso? Certo? Em questão de sistemas, como podemos reinventar o currículo de uma rede respeitando as diferenças de cada escola? Então, nós temos que entender o seguinte: por exemplo, eu tenho uma rede municipal, todas as escolas pertencentes e geridas pelo município. É uma rede. Mas cada escola é uma organização diferente. Então, como que eu posso ter um currículo único para todas elas, respeitando essas diferenças, certo? Faz parte dos sistemas de ensino. Então, tudo isso pode ser trabalhado por meio do design thinking, certo? Aqui são algumas possibilidades de como usar, ok? E agora nós vamos trabalhar com as etapas dele. Então, a primeira fase do design thinking é entender o desafio. É o momento em que esse desafio vai ser revisado, coletando os pensamentos dos colaboradores, revisando as restrições, barreiras, redefinindo o desafio se for preciso. É necessário compartilhar o que se sabe, construir uma equipe, pode ser de 2 a 3 pessoas aí, para compartilhar quem você definir objetivos individuais do grupo, combinando regras, dando feedbacks quando necessário, definir o público com, com o qual vai se trabalhar, listando os contatos imediatos, pensando mais amplamente, criando um lembrete visual, refinando o plano de uma maneira sólida, esboçando um cronograma, estabelecendo combinados, criando lembretes visuais. Em seguida, é feita a preparação da pesquisa, identificando as fontes de inspiração para a resolução do desafio, selecionando os participantes da pesquisa, elaborando um roteiro de perguntas, preparando-se para o trabalho em campo. Então, nesse momento de descoberta, é o momento em que vai se desvendar qual de fato é o contexto que se está trabalhando. E por fim, na descoberta, serão coletadas as inspirações, mergulhando nesse contexto, procurando inspiração em ambientes similares, aprendendo tanto com os especialistas quanto com os usuários. Porque na teoria tudo é aceito, mas na prática nem sempre ocorre da mesma maneira. Então é importante aprender tanto a parte teórica quanto a parte prática. A segunda etapa é a interpretação, porque ela transforma as nossas histórias, o que nós pensamos, em insights valiosos, certo? Então, nós vamos trabalhar o seguinte: primeiramente, nós vamos contar as histórias, documentar o aprendizado em si, certo? Encontrar espaço e tempo, documentar os pensamentos, compartilhar as impressões acerca do contexto que estamos trabalhando e compartilhar histórias inspiradoras, né? Preparar um espaço, revezar entre as pessoas para contar essas histórias, para que nós encontremos em outras histórias, o que nós podemos melhorar. A segunda parte dessa etapa é procurar por um significado. Nós vamos encontrar temas, decifrar as descobertas e definir insights, certo? O momento em que nós definimos insights, nós selecionamos o que surpreende ao grupo,
construímos insights, reconectamos os aprendizados ao desafio e assim nós podemos trabalhar insights que comunicam de forma concreta os aprendizados durante a pesquisa. E a terceira parte da interpretação é a estruturação de oportunidades, criar um lembrete visual e transformar os insights em ações, ok? Eu foquei principalmente na descoberta, que é o momento em que nós estamos trabalhando de fato o que é o nosso desafio. Por isso que eu foquei bastante na descoberta. A interpretação também é importante, assim como todas as etapas, mas nesse momento eu foquei mais na descoberta. Em seguida, nós encontramos a ideação. A ideação é a geração de várias ideias, onde é feito um brainstorming, uma tempestade de ideias, que as pessoas podem falar o que quiser que seja pertinente, podem esboçar seus pensamentos, podem expressá-los de maneira sem ser julgados. Então, é necessário preparar-se para esse brainstorming, facilitá-lo. A partir daí surgirão ideias promissoras e nós vamos esboçá-las para que possamos pensar melhor nosso conteúdo. Depois nós vamos refinar essas ideias. Refinando, nós vamos promover um choque de realidade e nós podemos descrever a ideia a partir daí, porque conforme nós vamos analisando a realidade, as ideias vão se tornando mais realísticas também. A quarta fase é a experimentação, em que ela dá vida às ideias, certo? Nós criamos protótipos. Então, por exemplo, eu estou com um problema de comunicação e foi analisado que, por exemplo, um mural de avisos vai auxiliar. Então, eu faço um protótipo de um mural de avisos e vou coletando informações se de fato aquilo ali está auxiliando na comunicação para as pessoas, né, os comunicados dentro da organização, no caso a escola. E obter o feedback é importante. O que as pessoas estão pensando acerca daquele protótipo? Né? Documentar tudo isso. Por fim, vem a evolução, e a evolução é o desenvolvimento do seu conceito no tempo. Então é o momento em que nós vamos analisar, beleza, isso foi feito para hoje, mas o que nós vamos continuar fazendo para melhorar esse progresso, ok? Nós vamos acompanhar o aprendizado, definindo qual foi o sucesso que nós obtivemos, documentando o progresso que foi possível e também avançando, planejando os próximos passos, envolvendo outras pessoas e construindo então uma comunidade. Por quê? Porque até então nós estamos trabalhando com um departamento ou com uma área, mas nós temos que integrar os demais, porque os departamentos e as áreas estão interrelacionadas. Por isso, a importância de fazer um bom plano e a partir de aí ter uma ação que vá avançar cada vez mais. Bom, pessoal, essa é a ideia do Design Thinking. Eu espero que vocês tenham tido uma visão ampla sobre isso, né? Que vocês possam ter compreendido. E eu vou deixar na descrição o link em relação ao site que contém esse livro que eu me embasei, Design Thinking para Educadores. Lá também vocês vão encontrar materiais para fazer o passo a passo com exemplos e em branco para vocês preencherem. E eu espero que isso possa auxiliar na gestão educacional. Bons estudos a todos vocês e até a próxima aula.